Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre marca-passo. A relação entre o marca-passo e a anestesia, os riscos envolvidos na realização de uma anestesia no paciente portador de marca-passos, seja ele de que modelo e que função ele tem, mas sempre preocupando com os cuidados relacionados à diminuição desse risco. Esse assunto foi dividido em três vídeos, buscando uma atualização com base nos últimos artigos selecionados sobre o assunto. Então, a agenda aborda o que é um dispositivo cardíaco eletrônico implantado. É, Falamos sobre o implante desse dispositivo, as indicações, quais os tipos de marca-passo, o envolvimento com anestesia, tanto para a realização do implante, quanto a realização da anestesia no paciente já portador do marca-passo, e as interferências que podem advir de algum procedimento realizado sobre o paciente portador de marca-passo. Então, iniciamos falando sobre o que é o dispositivo cardíaco elétrico implantado. A partir dos anos de 19, da década de 1950, foi desenvolvido um dispositivo eletrônico, vamos ver na sequência, como ele evoluiu ao longo desse tempo. Mas a base inicial era a estimulação elétrica de um coração que, por algum motivo, não conseguia realizar a estimulação natural de maneira a manter o paciente em condições hemodinâmicas satisfatórias. O primeiro dispositivo foi desenvolvido em 1950, no início da década de 1950. Vamos ver em seguida, era um dispositivo bastante grande, bastante problemático para o paciente caminhar e ter suas atividades diárias com aquele dispositivo, mas ao longo do tempo ele foi evoluindo para dispositivos muito pequenos que foram progressivamente também ganhando funções. Ele deixou de ser apenas aquele dispositivo que resolvia a necessidade de um paciente, por exemplo, com síndrome de Stokes-Adams, um paciente com diabetes total, um paciente que não conseguia manter uma frequência ventricular satisfatória para a manutenção das suas necessidades, evoluindo então para várias formas diferentes, desde a utilização para estímulo sequencial atrioventricular, estímulo biventricular nos pacientes com bloqueio de ramo, seja direito ou esquerdo, com grande alargamento do complexo QRS, que leva a uma dissincronia de contratilidade dos dois ventrículos, o que, ao longo do tempo, leva a uma miocardiopatia importante, leva à diminuição da fração de ejeção e as suas consequências hemodinâmicas, mas também evoluindo para outras funções, como vamos ver mais para frente, é, tratando pacientes com taquiarritmias é, potencialmente fatais, com a capacidade de responder a essas arritmias com o tratamento elétrico indicado. E também foram sendo evoluídos para as formas mudança da forma de estímulo. Os cabos iniciais eram bipolares, eram monopolares, é, e depois evoluíram para bipolares, que fez com que houvesse diminuição da possibilidade de interferências e também até o desenvolvimento, mais recentemente, de cápsulas de estímulo cardíaco que se constituem de marca-passo sem cabo. Então, foi uma evolução extremamente importante, evolução não só no tamanho, como na função, ao longo do tempo, que possibilitou a realização ou o tratamento de várias cardiopatias diferentes. Veja o tamanho da cápsula de estimulação, o marca-passo sem fio, o tamanho de uma moeda, então, que é depositado
no miocárdio. É possível fazer o implante atrioventricular, uma cápsula no átrio, outra no ventrículo, e ela é radiopaca e tem a possibilidade de ser identificada pela radiologia. Vejam aqui nesse diapositivo, o primeiro desenho mostrando como era problemático, né? O primeiro modelo de marca-passo desenvolvido no começo da década de 1950, que resolveu, salvou a vida do paciente, mas era bastante problemático. Até que foi evoluindo para as formas mais recentes, muito importantes na resolução desses problemas. Também falar do cabo unipolar, que deixou de ser usado, já que ele era mais suscetível a interferências, já que o polo positivo ficava lá no gerador e o polo negativo ficava lá na ponta do cabo de estimulação, e essa distância entre os dois polos fazia a interferência eletromagnética surgir com muito mais frequência, muito mais facilidade. No início, esses cabos foram substituídos ou foi introduzido o cabo bipolar, que tinha, na verdade, os dois cabos unidos aqui na sua constituição, e o eletrodo positivo, que era inicialmente no unipolar lá no gerador, passou a ser muito próximo da extremidade, da ponta distal do cabo, fazendo com que a interferência eletromagnética fosse muito menos frequente, muito menos intensa. No início, esse cabo era muito grosso, então teve muita resistência no início da sua utilização, mas com a evolução tecnológica, ele começou a apresentar calibres mais semelhantes ao calibre do unipolar. Vejam a extremidade do cabo unipolar e a extremidade do cabo bipolar, que tem as duas, a extremidade positiva e a extremidade negativa muito próximas uma da outra, facilitando o estímulo, gastando menos carga da bateria do gerador e sofrendo menos interferência eletromagnética. Lembrando sempre que o implante ele é feito sob sedação, na maioria das vezes. É importante que o paciente tenha a coleta da sua história, que o anestesista participe, assim como o cirurgião, da evolução da história, a medicação utilizada, se o paciente vem em uso de anticoagulantes ou de antiplaquetários, é preciso que tenha a determinada diretriz, o protocolo de orientação quanto à utilização dessas drogas. Pacientes com grande risco de sangramento, eles vão ter a redução da utilização dos antiplaquetários e dos anticoagulantes. Apenas os anticoagulantes, os novos anticoagulantes, os anticoagulantes diretos, tanto os bloqueadores da trombina, os antagonistas da trombina, quanto os antagonistas do fator 10, eles normalmente não precisam interromper a sua utilização. A utilização da varfarina também não precisa ser interrompida, mas quando houver associação de antiplaquetários, precisa ter a orientação quanto à possibilidade de sangramento maior nos pacientes com grande risco de sangramento, então avaliar a suspensão pelo menos do antagonista da proteína T2Y12 e, eventualmente, a manutenção da aspirina. O paciente com baixo risco de sangramento pode, eventualmente, continuar as duas drogas, e no esquema de associação de anticoagulante com antiplaquetário, eventualmente manter o anticoagulante e suspender o antiplaquetário nos pacientes que vão ser submetidos ao implante do marca-passo. É muito importante essa sedação ser precedida de utilização da antibiótico profilaxia, porque tanto a, a, a formação de hematoma quanto a própria manipulação, o corpo estranho, a possibilidade de a semeadura de alguma bactéria
na ferida cirúrgica e levar à contaminação do dispositivo, e essa contaminação por continuidade levar ao desenvolvimento de infecções mais importantes, como a endocardite, sepsis, etc. Então, evitar hematoma ajuda a evitar infecção, mas é importante a utilização do antibiótico profilático também na realização do implante, para que esse paciente tenha um pós-operatório e o segmento tranquilo após a instalação desse dispositivo. Infecções que podem se manifestar dias depois são muito deletérias, de grande risco para esses pacientes. Lembrando também que esses dispositivos, em geral, a gente fala de marca-passo, mas, na verdade, a gente está falando de dispositivos implantados, de dispositivos que podem funcionar tanto como marca-passo, ou seja, estimulando eletricamente a contração do átrio, do ventrículo ou dos dois, geralmente, quando se poupa alguma das cavidades ao átrio, que se deixa de estimular, mas o ventrículo, praticamente em todas as situações, ele vai ser estimulado. Ele pode ser também fonte de estímulo que vai inibir o marca-passo, quando esse marca-passo ele é preparado, ele é programado para perceber um estímulo elétrico natural do coração, e assim ele inibe o estímulo elétrico do marca-passo. Mas o marca-passo tem a função primária de estimular eletricamente um coração que tem o seu estímulo elétrico natural deficiente, seja por falta de estímulo natural, seja por deficiência, por bloqueio na condução desse estímulo, que a gente sabe que inicia lá no nódulo sinusal, caminha por caminhos especializados entre o nódulo sinusal e o nódulo atrioventricular. Dali ele sofre aquele retardo natural de cerca de até 200 milissegundos, e a partir daí tem a estimulação da cadeia de transmissão de estímulo natural do ventrículo através do feixe de His, os ramos e as fibras de Purkinje. Então, esse estímulo natural pode sofrer bloqueio em qualquer parte do seu caminho, até no seu nascedouro, no sistema, no nódulo sinusal, e aí é necessária a utilização de um dispositivo desenvolvido assim para estimular, para produzir esse estímulo de forma artificial, para produzir a contração da câmara que deixa de receber o seu estímulo natural. E existem também os dispositivos que têm capacidade de tratar taquiarritmias, seja através da cardioversão, naquelas taquiarritmias importantes, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, e o desfibrilador, que tem a sua intenção de reverter taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. Então, são dispositivos que podem ter funções associadas, além da terapia de ressincronização, que é aquela terapia que foi mencionada anteriormente, sem citar o nome, mas que tem o objetivo de melhorar a sincronização de estímulos entre átrio e ventrículos e entre os ventrículos. Então, o que se faz deixar, em alguns pacientes, aqueles que têm diminuição da fração de ejeção por conta de desincronização, um ventrículo que bate mais rápido que o outro, por conta de bloqueio de ramo, por exemplo. Então, passa-se a ter um estímulo biventricular ou átrio biventricular, ou seja, duas câmaras ou três, e hoje até o desenvolvimento, como vai ser visto posteriormente, de técnicas fisiológicas de estimulação que vão estimular diretamente ali no feixe de His ou no sistema de condução intraventricular. Existe também um dispositivo de implante para monitorização de eventos. Então, são dispositivos que não vão tratar, eles têm a capacidade de
por possuírem uma bateria que pode durar até 3 anos, eles têm a capacidade de ficar monitorizando o paciente para eventual diagnóstico de arritmias que tenham frequência muito baixa. Muitas vezes o paciente tem uma arritmia importante, mas que aparece de maneira muito esparsa. Você faz o eletrocardiograma e não aparece, faz o Holter, não aparece, aparece lá uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então, você deixa esse monitor implantável de eventos durante anos, ele é mantido com o seu cérebro, entre aspas, o seu dispositivo principal subcutâneo, e enquanto isso o paciente fica sendo monitorizado. Isso aí pode ser visto por telemetria, pode ser visto à distância, pode ficar armazenada na memória do dispositivo e pode ser revisto depois para ver que arritmia o paciente apresentou, se apresentou e como vai ser feito o tratamento. Muitas vezes o paciente apresentou um bloqueio transitório, muitas vezes uma pausa importante, que foi causa de uma síncope e que não foi captada depois porque aquele bloqueio transitório ou aquele ataque à arritmia transitória não voltou a surgir num curto espaço de tempo que pudesse ser detectado pelo eletrocardiograma realizado ou até pelo Holter. E instituições internacionais, europeias, americanas, desenvolveram um código para interpretação do funcionamento dos dispositivos cardíacos implantáveis. A primeira letra é a letra que designa qual a câmera que vai ser estimulada. Se vai ser um estímulo atrial, um estímulo vem a letra A; se vai ser um estímulo ventricular, vem a letra V; se vai ser um estímulo atroventricular, então vem a letra D. Perdão. Se esse dispositivo ele vai ser utilizado de maneira sincrônica, ou seja, vai ser ativado o seu mecanismo de demanda, ele só vai disparar se por acaso o ventrículo não, ou o átrio não tiverem o seu estímulo natural. Então, ele vai ter a segunda letra, que vai representar qual a câmara que está sendo vai estar tendo seu estímulo natural sentido, percebido pelo dispositivo. Se é o átrio, e aí toda vez que o átrio, aqui apareceu um estímulo elétrico nascendo no nódulo sinusal, caminhando ali no átrio, ele vai perceber esse estímulo elétrico, e o estímulo elétrico do marca-passo, aquele artificial, vai ser inibido. Então, ele pode ter a sensibilidade a partir do átrio, a partir do ventrículo, dos dois ou de nenhum dos dois. E a resposta ao que ele percebe de estímulo ali pode ser de disparo, ou seja, se o paciente tem um dispositivo que vai tratar um ataque à arritmia e ele percebe esse ataque à arritmia ou no átrio, ou no ventrículo, ou nos dois, ele pode disparar ali um estímulo elétrico ou para taquicardizar o paciente acima daquela frequência, para reagrupar aquele estímulo e voltar à frequência habitual do paciente natural, ou ele pode disparar uma carga elétrica para um tratamento de um ataque à arritmia mais importante ou até desfibrilação. Ele pode ser, ao contrário, percebido um estímulo em alguma câmara e inibir o marca-passo na forma de demanda, como eu comentei anteriormente. Então, o marca-passo está preparado para disparar 60 vezes por minuto, para manter uma frequência cardíaca de 60 vezes por minuto, mas se o paciente, antes do próximo estímulo desse marca-passo, apresentar algum estímulo natural elétrico do coração, ou seja, no átrio, no ventrículo, nos dois, depende de onde vai estar a, ativada a sensibilidade do marca-passo, então ele vai inibir o marca-passo, ou seja, o coração já bateu, não preciso mandar o meu estímulo artificial. Isso evita, inclusive, que haja aquela onda de estimulação sobre período perigoso, né? Onda T, um estímulo artificial sobre a onda T pode deflagrar até
fibrilação ventricular, uma arritmia letal. Então, ele vai ser inibido e não vai ter também aquela questão de, mesmo quando não cai sobre a onda T, um estímulo que vem muito rápido depois do estímulo natural pode causar a contração ventricular quando o ventrículo ainda não está cheio, ainda não tem volume diastólico. Ele vai bater vazio e o paciente também vai sentir aquela sensação de uma palpitação, um batimento meio fora do lugar. Então, essa inibição é muito importante para evitar essa série de, entre aspas, efeitos colaterais do marca-passo. Então, ele pode apresentar até as duas respostas, né? Então, tanto perceber taquiarritmia e tratar taquiarritmia com estímulo elétrico, ou pode também ter a percepção de um estímulo natural, um batimento único, e inibir o marca-passo na sua contração posterior. Ou pode não ter nada, né? Ele pode não tá ativado nem a sua função antitaquicardia, nem a sua função de demanda. E aí ele fica no modo assíncrono, ele vai bater na frequência que ele está programado, independente de o paciente estar apresentando alguma frequência ou não. E temos também várias modalidades de programação, principalmente, talvez a mais importante, é a programação de manter o paciente adaptado para mudanças fisiológicas. Um dos exemplos é o aumento do volume minuto, que estimula o marca-passo a aumentar a sua frequência, o que estaria relacionado ao aumento da atividade física. O paciente aumenta o volume minuto por conta do aumento da atividade física, e isso gera uma resposta do marca-passo tendendo a, é, a se aproximar de um comportamento mais fisiológico. O paciente aumenta a atividade física, por conta disso ele vai aumentar a frequência e o volume respiratório, e esse aumento do volume minuto induz o marca-passo a aumentar a sua frequência para aumentar o débito cardíaco do paciente, para compensar aquele pretenso aumento da atividade física do paciente. Existe também a possibilidade de comunicação por telemetria para avaliação dos parâmetros do marca-passo e até da sua manipulação, alterar a programação do marca-passo por telemetria e muitas outras funções. Existe a quinta letra possível também, que é em relação à função antitaquicardia, que vai causar os estímulos específicos para tratar essa taquiarritmia, seja através da utilização do aumento da frequência do marca-passo, o choque, como eu falei anteriormente, e até a utilização dos dois. Dependendo da frequência que o paciente apresentar ou do ritmo que ele apresentar, o marca-passo vai aumentar a sua frequência ou até apresentar uma resposta de tratamento de choque. Aqui há algumas modalidades, né? O marca-passo na evolução da sua história. Então, teve um momento na história em que o marca-passo ele apresentava aqui o seu estímulo normal estímulo sequencial atrioventricular. Com o tempo, foi desenvolvendo técnica para estímulo fisiológico, ao invés de estimular a parede do ventrículo, começou-se a estimular as próprias vias de condução para tentar manter uma resposta mais fisiológica e estimulando a contração simultânea dos dois ventrículos, e assim reduzindo ou impedindo aquela presença de dissincronia, que leva à formação de cardiopatia importante em alguns pacientes. Aqui um desenho esquemático representando esse tipo de marca-passo. Ele vai ali na, nas vias de estímulo ventriculares e apresenta, então, uma resposta contrátil biventricular, ao invés de ser como é a forma padrão mais antiga de estimulação do ventrículo direito, que faz com que o ventrículo direito contraia mais rápido que o ventrículo esquerdo. Isso causa uma certa
redução na eficiência da contração cardíaca. Então, por que a gente precisa conhecer um pouco de marca-passo em anestesia? Porque a gente sabe que várias interferências durante a cirurgia, durante vários procedimentos, podem alterar o funcionamento do dispositivo e algumas alterações podem ser extremamente importantes. Pode levar, dependendo do tipo de estímulo elétrico ou da interferência eletromagnética, pode levar a dano do dispositivo, pode torná-lo incapaz de liberar estímulo ou até o choque. Então, o paciente pode inativar ou retardar a resposta do marcapasso à necessidade da sua intervenção. Pode alterar a interface entre o cabo do marcapasso e a parte do coração, seja endocárdico ou epicárdico, por estímulo, por condução de estímulo elétrico e calor, alterar a impedância ali no contato do cabo com o coração e alterando essa interface, alterar também a captação daquele estímulo elétrico que chega. Pode alterar a função, existem dispositivos eletromagnéticos na maioria dos marcapassos, que são ligados ou desligados, ou alterados, ou até causar desconfiguração e reprogramação do marcapasso até modelos aleatórios, mas geralmente levando ao retorno da sua forma de backup, a sua forma de fábrica, muitas vezes tornando o marcapasso assincrônico e causando, assim, uma terapia inadequada para aquele paciente. O desfecho clínico que envolve, que acaba surgindo dessas interferências, são vários possíveis. Pode causar uma hipotensão por diminuição da frequência cardíaca, por inibição do marcapasso, pela utilização de um bisturi elétrico por um tempo muito prolongado, por exemplo, isso vai ser visto depois. Pode induzir taquicardia, naqueles marcapassos que têm a função de tratamento de taquicardia, função antitaquicardia. Alguns apresentam uma resposta acentuada, aumentando a frequência de estímulo do marcapasso artificial para desestimular aquele estímulo natural que apresentaria uma taquicardia natural no paciente. Mas, muitas vezes, essa taquicardia natural espontânea ou provocada do paciente não surgiu, mas a interferência eletromagnética leva o marcapasso a responder como se estivesse acontecendo. Então, pode ter hipotensão, principalmente por bradicardia, pode ter taquicardia, pode ter assistolia, pode ter lesão miocárdica se houver condução de calor ou de eletricidade, e assim calor pelo cabo do marcapasso, pode levar até isquemia e infarto agudo do miocárdio. Existem vários tipos de marca-passo, e na avaliação pré-anestésica deve ser feita essa avaliação, saber o tipo do marca-passo, saber o fabricante e, em geral, os pacientes têm um cartão de identificação do marca-passo com as informações mais relevantes relacionadas ao marca-passo, qual a indicação do marca-passo, por que ele usa, se ele é dependente do marca-passo, se é apenas uma correção de sincronia, se esse paciente tem um BAV total, se esse paciente tem assistolia, se ele tem doença do nódulo sinusal. Então, existem as causas de indicação do marca-passo que são muito graves, e se esse paciente tem inibição prolongada do marca-passo, ele vai ficar sem batimento cardíaco. Existem outras situações em que essa dependência não é tão importante, então o manuseio do marca-passo no preparo para a cirurgia é diferente. Existe a necessidade de se avaliar antes da cirurgia se essa bateria do marca-passo também ela tem uma vida útil ainda prolongada, que ofereça garantias para ela não falhar durante o procedimento ou logo após o procedimento. Então, essa bateria tem que estar, esse marca-passo tem que ser avaliado em relação a isso também. Como funciona e se está funcionando na sua melhor maneira
esse marca-passo, se ele tá, o funcionamento dele está condizente com a indicação que foi base para o seu implante, e se esse tipo de marca-passo ele tem a função ímã, se a função ímã tá ativada, para a gente poder usar, eventualmente, durante a cirurgia, o ímã em cima do marca-passo. Isso vai ser explicado melhor depois. Então, a gente tem que, o cardiologista, o eletrofisiologista, na avaliação de um marca-passo na fase pré-operatória de uma cirurgia eletiva, ele tem que oferecer todas essas informações para a gente. E essa avaliação, normalmente, ela é solicitada com uma antecedência máxima de 3 a 6 meses. Se o paciente tem um marca-passo que é só marca-passo, no máximo 6 meses de avaliação é aceitável. Mas se ele tem um dispositivo que tem cardioversão e desfibrilação como funções do marca-passo, e essas funções estão ativadas, essa avaliação tem que ser de um tempo mais curto, no máximo de 3 meses, porque são dispositivos que são de utilização em situações muito mais graves. O paciente não pode ficar sem a sua deflagração para tratamento de arritmias, e elas consomem muita bateria também, então tem que ser avaliado com um tempo mais curto. Existe também a possibilidade de, através da radiografia, a radiografia de tórax, a gente perceber várias informações do marca-passo. Eles normalmente têm no seu gerador uns símbolos que indicam qual que é o fabricante daquele marca-passo, e aí você pode, através do nome do paciente, outros dados, juntamente com a informação de quem é o fabricante, obter mais dados em relação a esse marca-passo e a esse paciente. Existem outras informações também que a radiografia pode oferecer, a própria observação da existência do cabo do marca-passo, se ele tá íntegro, se ele está quebrado, se ele tem aquelas regiões mais grossinhas que significam que ele também é desfibrilador. Então, isso é importante para a gente saber o tipo de marca-passo que o paciente está utilizando. Então, em relação a bipolar e monopolar, a gente já viu que os monopolares já não são mais utilizados, são utilizados os bipolares. Existem os marca-passos sem cabo, que foi mostrado em diapositiva anterior, e a gente precisa saber a configuração, se a configuração é só marca-passo, se é só desfibrilador cardioversor, se é os dois, e se ele está configurado para que frequência, enfim, toda a indicação e funcionamento desse marca-passo. Bom, esse foi o primeiro vídeo sobre o marca-passo. É importante a gente conhecer um pouco sobre o marca-passo, a história do marca-passo é interessante. Espero que tenham gostado, e aí vem a sequência de explicações e comentários mais específicos em relação à utilização do marca-passo em paciente a ser submetido à anestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.